Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar texto argumentativo. Tá? Texto argumentativo. Texto dissertativo argumentativo. O que é uma dissertação? Dissertação é um tipo de texto, gênero textual, que se caracteriza pela defesa de um ponto de vista do autor, tese, através de argumentos, que é a dissertação argumentativa, sobre determinado assunto que é o tema. Para defender seu posicionamento, o autor utiliza seu conhecimento de mundo para se posicionar, opinar e criar seus argumentos. Utiliza fatos e dados para reforçar sua opinião, de forma a tentar convencer, conscientizar o leitor sobre o seu posicionamento. Então, portanto, esse texto não pode ser escrito em primeira pessoa, tem que ser escrito sempre em terceira pessoa, usando verbos e pronomes de terceira pessoa. Cabe lembrar que um texto do tipo de dissertação pode ter várias páginas. Todavia, vamos abordar o tipo de dissertação mais utilizado na vida estudantil e profissional, que é a dissertação cobrada em vestibulares e concursos públicos, que é de 20 a 30 linhas. Estrutura física da dissertação. Título é o nome do texto. Recomenda-se que sempre seja inserido um título para o texto dissertativo. Só não coloque o título se as instruções da atividade de texto solicitarem para não colocar. O título deve estar relacionado com o assunto ou com o posicionamento do autor. Recomenda-se que o título seja criativo e sugestivo. Introdução. Recomenda-se que na introdução sejam explicitados e apresentados tanto o assunto-chave da dissertação, que é o tema, como a apresentação da ideia ou do ponto de vista do autor diante do assunto que é a tese. O ideal é que, ao ler a introdução, o leitor já saiba qual é o assunto-chave, que é o tema, e também tenha uma ideia sobre o ponto de vista do autor sobre o assunto que é a tese. Em uma dissertação de 20 a 30 linhas, recomenda-se que a introdução tenha de 3 a 6 frases ou orações, tendo aproximadamente entre 5 a 10 linhas. Desenvolvimento. Nessa parte, o autor irá expor seus argumentos para defender seu ponto de vista ou ideia sobre determinado assunto que é a tese. O autor utilizará seu conhecimento de mundo, fatos e dados para fundamentar seus argumentos. Normalmente, há de 1 a 3 parágrafos dedicados para a argumentação. Recomenda-se que cada argumento apresentado seja trabalhado em um parágrafo inteiro. Então, você vai usar nesse desenvolvimento, vai citar filósofos, né, com as ideias deles relacionadas ao tema. Você vai citar, fazer uma citação que o autor tenha feito sobre aquele tema. Você vai dar dados estatísticos e várias outras coisas que você pode usar para convencer o leitor sobre aquele assunto. Conclusão. Aqui, o autor deverá dar um desfecho coerente com o assunto-chave da redação, que é o tema, com o ponto de vista do autor, tese e com os argumentos apresentados. Recomenda-se que, na conclusão, o autor retome o assunto, o tema, e o ponto de vista da tese de forma mais incisiva e firme do que durante o texto, de forma a afirmar sua posição e concluir o texto. Em uma dissertação de 20 a 30 linhas, recomenda-se que a conclusão tenha de 3 a 6 frases ou orações, tendo aproximadamente entre 5 a 10 linhas. Estrutura teórica da dissertação. Tema é o assunto-chave de uma redação. Tese é o ponto de vista do escritor sobre o tema, ou seja, é o ponto de vista do assunto-chave da redação. Argumentos são as justificativas, explicações, exemplos, entre outras formas, que vão sustentar e fundamentar o ponto de vista da tese sobre o assunto-chave, que é o tema. Características. As principais características do texto dissertativo argumentativo são presença de uma tese, ponto de vista em geral do primeiro parágrafo do texto, desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese e conclusão em forma de síntese ou com proposta de solução para os problemas discutidos no texto. E o uso da norma padrão da língua portuguesa. É essencial, né? Exemplos de textos dissertativos argumentativos. Então, eu vou dar agora um exemplo de um texto argumentativo com o tema violência nas escolas. É frequente ouvirmos falar sobre os atos violentos na escola. Não bastasse a sua presença nas ruas, os ambientes supostamente seguros, nomeadamente as escolas, são mais do que nunca alvo de ações de violência. Os valores se perdem a ponto de não só entre alunos, mas entre alunos e professores ou vice-versa,
ser inúmeros os casos de agressões noticiados frequentemente. A força é tomada em detrimento da razão e os conflitos são resolvidos de forma irracional desde a infância, cujas crianças absorvem cedo esse tipo de comportamento por influência da sociedade cada vez mais violenta em que vivemos. A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental para estabelecer normas e restaurar valores que têm vindo a se perder. Por isso, pode-se concluir que a aproximação entre pais e escola é um dos principais propulsores para a mitigação desse problema. Bom, aí nós temos aí uma redação, né, dissertativa, argumentativa, e quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão fazer bastante esse tipo de redação. Tá? E que é cobrado nos vestibulares, nos concursos, e por ser uma forma de você colocar seu argumento, né? Você convencer alguém da sua tese. Bom, então, vou ficar por aqui. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.